Tem gente aqui que não está fazendo circuitos, né? Não é isso? Então, gente, qual que é o nosso propósito hoje com a eletrônica analógica? Hoje a gente começa basicamente a estudar diodos dentro de circuitos, né? Em circuitos eletrônicos. Porque até então a gente aprofundou em semicondutores, estudamos aí o funcionamento do semicondutor, do diodo, como é que ele funciona internamente, polarização a gente viu na última aula, teste do diodo. Hoje a gente vai ver algumas características do diodo, características nominais, e na sequência nós vamos falar de mais alguns dois tipos de diodo, que é o Zener e o LED, e depois a gente começa a aprofundar nos circuitos com diodos, tá bom? Aí tem circuitos em corrente contínua e tem circuitos em corrente alternada. Acaba que a gente, no caso de diodos, a gente acaba dando um foco maior em corrente alternada por causa dos retificadores, tá bom? Mas o diodo é muito utilizado em outros circuitos que não sejam multiplicadores. Os retificadores. Bom, gente, então, um ponto que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. O diodo, ele tem algumas características nominais do diodo, né? E essas características nominais do diodo, a gente precisa de consultar o fabricante para poder entender quais são os valores, né? Características nominais. Quando a gente fala de características nominais do diodo, onde que a gente obtém isso? A gente precisa de obter do fabricante um documento que é chamado de folha de dados. Então, nós vamos consultar a folha de dados. Que em inglês, né? Datasheet. Tem gente que, né, a portuguesando aí a pronúncia, datasheet, ou datasheet, né, em inglês. E como é que a gente faz para consultar a folha de dados do diodo? Então, é relativamente simples, né? Hoje com o Google tudo fica fácil, né? Então vamos abrir aqui, ó, o Google, né? Podia digitar na barra de endereço, por exemplo, eu quero consultar a folha de dados do diodo 1N, já está até ali, ó, 1N4007, pode ser esse. Quando a gente abrir, tem sites que já fornecem folhas de dados, né? Por exemplo, eu gosto desse AL Datasheet, né? E tem Datasheet catálogo também, tá? Mas eu sempre pego o primeiro aqui, ó. Aí, o que ele faz? Ele te abre, ele vai te indicar os fornecedores ou os fabricantes de diodos que ele tem cadastrado e o datasheet, né? E hoje tem muitos fabricantes. Então, quando a gente analisar as marcas, né? Tem muita marca conhecida e tem marca que não é tão conhecida assim. Popularizou muito a construção de semicondutores, né? Ficou fácil o acesso. Bom, você escolhe aqui um fabricante qualquer e vai direto para fazer o download do PDF. Né? E é muito simples. Só que eu vou fazer o seguinte, eu já tenho um datasheet aqui que eu baixei, eu vou abrir para a gente fazer algumas interpretações do datasheet. Eu fazia eletrônica e telecomunicações na PUC, um site muito bom para comprar as coisas é o Eletrogate. Eletrogate, vamos dar uma olhada aqui. Ele é muito bom, ele vem com kit, com protoboard, vem tudo. Arduino, sensores, LED, um monte de coisa. Já no kit. De Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, na minha época, né, até quando eu trabalhava com eletrônica também, tinha uma rua ali em Belo Horizonte cheia de lojas que vendem componentes eletrônicos, etc. Acho que era na Carijós, se não me engano. A gente ia lá fazer a festa, né? Mas na época a compra pela internet não era tão popularizada assim. Bom, mas hoje, já que o Vinícius tocou nessa ideia, eu estava até pensando em fazer um projeto com vocês de uma placa de circuito impresso, sabe? Corroer a placa, soldar os componentes. Aí nós precisamos de estudar e ver o que seria interessante. Depois eu vou dar uma navegada aqui nessa indicação do Vinícius também, para ver o que a gente tem de projeto aí que a gente possa montar. Que seja divertido também, né? De montar um projetinho aí e que... Tinha um projeto que eu sempre gostei de montar com aluno de eletrônica,
ele é divertido, né? Mas cada dia está mais difícil de achar componente, que é um transmissor de FM, até 100 metros. Mas eu vou dar uma olhada aqui no site que o Vinícius está indicando. O que eu tive que fazer, desce um pouquinho, aí, em cima, um pouco em cima, esse kit Arduino Robótica, eu tive que comprar no primeiro semestre da PUC, porque eu tive que fazer um carrinho totalmente automático, que subia, descia, desviava, fazia curva, isso tudo no primeiro semestre. Foi incrível, mas assim, foi um desafio assim, absurdo. Então, Vinícius, assim, eu quero conciliar, é um projeto interessante, sem dúvida, né? Porque aqui você tem tanto a parte de hardware, de montar, soldar e tudo, quanto a parte também de software, né? Você vai ter que programar o Arduino, você programa em C, né? Ou em Basic, etc. C++. Por exemplo, eu montaria um projeto desse, né? Eu já dei a disciplina de microcontrolador, de vez em quando tem semestre que eu pego aí na faculdade microcontrolador. Aí seria um projeto bom de montar. Então, nós precisamos de conciliar duas coisas: orçamento e tempo de vocês, né? Para poder montar um projeto. Mas esse kit seria muito bacana, realmente, né? É um kit de Arduino. Mas nós vamos tentar conciliar aí. Esse projeto do transmissor de FM é um projeto simples, baratinho. Tem um componente específico trimmer que a gente só vai achar em sucata de eletrônica. Mas é interessante. Eu vou pensar em alguma coisa e talvez a gente faça um projeto como opcional, sabe? Às vezes aqui tem alguma coisa no site aqui que possa ser, já vem um projetinho já com os componentes, tudo, a gente compra tudo no local só. Marco Túlio. Pode falar. Eu lembro que você falou que estava pensando em marcar a prática para a semana que vem. Você tem alguma notícia? Não, ainda não. Eu vou descobrir isso amanhã. Amanhã ou depois de amanhã, que eu preciso ir no laboratório para ver o que tem de componente lá. E como que está também reserva de laboratório, se nenhum professor já marcou. Tem aí na Electrogate também um kit que vem com um braço mecânico. Você monta ele de madeira e você pode controlar com o Arduino ele para pegar as coisas, para mexer ele. Ele é muito mais simples que o carrinho. Ele é para iniciante. Entendi. Pode ser interessante, Vinícius. Depois eu vou dar uma olhada aqui para ver o que a gente acha de possibilidade de projeto. Vou dar uma olhada nesse braço também, ver o custo e a complexidade de montagem dele. Legal, boa dica. Obrigado, Vinícius. Depois eu vou olhar aqui com calma e a gente vai conversando. Bom, gente, então é o seguinte. Olha só, esse daqui já é um datasheet. Eu peguei o primeiro que apareceu da lista lá, esse fabricante, Micro Commercial Components. Não sei de onde que é, tá? De qual país que é, mas também não importa hoje em dia, né? Tem muitos fabricantes de semicondutores em vários cantos do mundo aí. Então, é um N4001 até um N4007. Esse datasheet ele traz informações dessa família de diodos. Algumas características elas são as mesmas para o 4001, 2, 3, 4 até o 7. E mais outras mudam de um para o outro, né? Do 4001 para o 4007. Por exemplo, quando a gente olha essa tabela aqui, ó, essa tabela deixa claro para nós, né? Tem aqui o part number do componente, um N4001 até 4007, tá bom? Aí ele traz uma informação que é o seguinte, uma tensão reversa de pico máxima repetitiva, que é chamada de PIV, né? Nós vamos chamar de PIV, PIV, tensão de pico reversa máxima repetitiva, né? Ele diz que é de 50 volts, ou seja, a tensão de reversa máxima de pico repetitiva é aquela sobretensão que você pode ir dando no componente por várias vezes consecutivas sem o componente se queimar. E tem a tensão máxima de inversa de bloqueio, né? Tá aqui, ó, maximum DC blocking voltage, ou seja, tensão máxima de bloqueio em corrente contínua, 50 volts. Ou seja, quando eu ligo esse componente, um N4001, a tensão máxima que ele consegue bloquear é de 50 volts, que é a mesma da tensão máxima repetitiva de pico inversa.
a gente pode observar que nessa família de diodos, esse parâmetro, que é a tensão repetitiva de pico inversa, ela é igual ao PIV, que é a tensão inversa de bloqueio. Então, em corrente contínua, né, ele consegue bloquear no máximo 50 volts, um N4001. Quando a gente olha um N4007, ele vai bloquear até 1000 volts, tá bom? E a tensão média, a tensão eficaz, que é a tensão RMS, típica desse componente é de 35 volts. Então, tensão RMS existe em corrente contínua, né? Em corrente alternada. Então, a gente tem que analisar se o diodo ele vai funcionar em corrente contínua, ou corrente alternada, ou em ambos, né? Porque tem isso, né? O diodo, dependendo do circuito, ele vai funcionar parte do tempo em corrente contínua e parte do tempo em corrente alternada também. Então, aqui nós temos um dos principais parâmetros do diodo, que é qual que é a tensão máxima de pico inversa que o diodo suporta, do N4001 a um N4007, que é um diodo retificador. Deve estar escrito aqui em algum lugar que esse diodo é um diodo retificador. Ok. Aqui ele traz mais uma tabela características, né? Algumas questões características. E aqui nós temos o seguinte, olha. Qual que é a corrente direta média dele? I é de corrente, F é de forward, e o AV é de average, né? Ou de média. Então, o N4001, ele aguenta até 1 ampere direto no máximo. E ele traz outra informação importante. A temperatura da junção do diodo é de 75 graus. Então, o limitador da junção é a temperatura, no fim das contas, porque a corrente aumenta a temperatura e acaba provocando a queima do diodo devido ao aumento da temperatura da junção. Bom, aqui ele traz uma corrente de pico direta, ou seja, uma corrente de sobrecarga. Ele aguenta 30 amperes durante 8,3 milissegundos, ou metade da onda senoidal. Ou seja, é uma sobrecarga de corrente que a gente dá no diodo. Ele vai te aguentar, ele segura 30 amperes durante 8,3 milissegundos, ou seja, metade do semiciclo. Nós vamos entender isso depois. Esse diodo dá uma tensão direta máxima de 1,1 volt. Lembra que eu falei que o silício ele tem uma tensão característica de 0,7 volts? Mas depende do componente, do fabricante, né? Então, esse diodo, um N4001 desse fabricante, me dá uma queda de tensão de 1,1 volt, tá? Com uma corrente direta de 1 ampere. Se a corrente diminuir, esse valor de tensão também diminui. Outro parâmetro importante é a corrente reversa do diodo. Quando a gente bloqueia o diodo, nós vamos voltar falando disso daqui a pouco, nas aproximações do diodo, o diodo ele deveria bloquear completamente a corrente, ou seja, o diodo ideal, a corrente, quando o diodo está polarizado reversamente, seria 0. No entanto, não é isso que acontece. O diodo ele deixa fluir uma corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica reversa do diodo pode variar de 5 microamperes até 50 microamperes, dependendo da temperatura da junção. Ou seja, em 25 graus Celsius, a temperatura a corrente de reversa é de 5 microamperes. Quando a temperatura da junção atinge 125 graus Celsius, a corrente reversa vai passar para 50 micro. Então, a gente aumentou aqui a temperatura da junção em 5 vezes, a corrente aumentou 10 vezes, tá bom? O diodo, todo semicondutor, ele funciona um pouco como um capacitor, ou seja, ele tem uma capacitância de junção que é a natureza, porque no fim das contas você tem carga elétrica positiva de um lado e carga elétrica negativa do outro. E um isolante no meio, que é a zona de depressão, né, do diodo. É onde as cargas elétricas estão recombinadas. No fim das contas, então, isso acaba funcionando como um capacitor. E temos essa característica que é o tempo de recuperação reversa, traduzindo, né? Maximum Reverse Recovery Time, ou tempo de recuperação reversa, que é de 2 microsegundos. Então, deixa eu fazer um desenho ali que eu quero voltar explicando essas duas últimas características, que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, o que seria a temperatura, a capacitância de junção, né? Um capacitor, basicamente, nós vamos falar dele mais lá na frente, lá, ó. Um capacitor é um componente que tem duas placas. Nós vamos colocar duas placas desse jeito aqui, ó.
de forma que, quando a gente analisa as placas, fica dessa forma, né? Aqui no meio tem isolante, um tipo de isolante que é chamado de dielétrico. Se a gente colocar a carga elétrica positiva de cá, ó, e negativo daqui, né? Liguei isso aqui numa fonte. Depois eu venho, né? Quando a gente coloca aqui positivo e negativo, eu vou potencializar essa placa com carga elétrica positiva e a de baixo com carga elétrica negativa. Quando a gente retira a fonte, o capacitor ainda continua armazenando cargas elétricas, tá bom? E isso, o diodo se assemelha um pouco ao capacitor, porque é o seguinte, né? Analisando o corpo do diodo, aqui no meio nós temos uma região onde não existem portadores livres, ou seja, eles estão todos recombinados, que é a zona de depleção do diodo, né? Ou região de depleção. Então, se a gente coloca potencial positivo de cá e potencial negativo de cá, essa junção aqui funciona um pouco como capacitor. Então, ele tem uma capacitância típica da junção. Isso pode fazer diferença, principalmente quando o diodo operar em altas frequências, tá? E alta frequência sempre é um problema para muitos diodos. Por que é um problema? O que significa alta frequência? Vamos fazer um desenho aqui, ó, para vocês entenderem. Vou colocar aqui uma fonte alternada e tem uma carga qualquer aqui, ó. Eu vou chamar de RL. Pode ser um circuito, um motor, ou um consumidor qualquer, né? E no meio do caminho nós vamos colocar aqui um diodo. Tá aí o diodo D. Ok? Como essa fonte de tensão é alternada, vamos adiantar um pouquinho o assunto que nós vamos entender daqui a pouquinho. A tensão da fonte, né, vai me dar uma forma de onda, desenhando assim de uma forma mais grosseira, senoidal daquele jeito lá. Então aqui nós temos a tensão da fonte, VF. O diodo, ele só vai deixar passar corrente elétrica na carga quando for positivo, né? Porque o diodo está polarizado diretamente. Quando aqui for positivo e aqui for negativo, o diodo conduz. Quando inverter a polaridade, o diodo bloqueia. Depois ele conduz de novo. Depois ele bloqueia. Então, o que vai aparecer na carga é isso daí. Ó. Somente potencial positivo. Ok? A gente também já viu no início das aulas que o tempo para ocorrer um ciclo completo, uma repetição completa da onda, é chamado de período. Então, isso daqui é o período da forma de onda. Então, veja bem, se nós temos uma frequência de 60 Hz, de quanto que será o período? Tá? Então, o período é igual a 1 sobre frequência. Então, nós teremos 1 dividido por 60. Né? Se vocês fizerem as continhas aí, vão fazer, dá 16,66 milissegundos. Então, vamos fazer aqui, ó, 60. 16,66, arredondando 16,67 milissegundos. Ou seja, o tempo que se gasta, né, que a forma de onda gasta para sair do zero, passar no positivo, depois ir lá no negativo e voltar no zero, é esse tempo aqui, ó, que é de 16,67 milissegundos. E qual que é o tempo de metade da onda? Metade da onda é metade do período. Então, esse tempo aqui de metade da onda vai ser de 8,33 milissegundos, tá bom? Então, quando a gente volta aqui no datasheet, ó, ele traz uma informação importante. Cadê? Que é a corrente... Ah, tá aqui, ó. Que é a corrente de surto máxima de pico. Ou seja, a corrente de surto máxima direta, que é esse IFSM, é de 30 amperes durante 8,33 milissegundos, ou seja, esse diodo aguenta uma corrente de 30 amperes por metade do ciclo, por um semiciclo. É isso que essa informação está passando. Funciona quase igual um fusível com retardo, né? Cara, não. O fusível, né, o próprio nome sugere, ele é um dispositivo de segurança e vai abrir um circuito. Mas a ideia de segurar o tempo, entendeu? Vamos supor, o fusível entra em saturação, né? Com retardo, sei lá quanto tempo.
o fusível é o seguinte, é até bom você falar, vou aproveitar aqui e falar, né? A função do fusível é proteger o circuito elétrico, o componente. O motor elétrico, se a gente pegar um motor elétrico, por exemplo, a corrente de partida do motor pode ser, ela é em torno, né, de 6, vamos considerar assim, de 6 a 8 vezes a corrente nominal. Tanto que tem na placa do motor elétrico, tem um item, né, um parâmetro que é chamado de IPIN, que é o fator IPIN. Você pega algo típico em torno de 6, ou seja, na hora que você dá a partida do motor elétrico, se o motor elétrico tem uma corrente nominal de 10 amperes, na hora da partida a corrente vai ser de 60 amperes. Se a gente coloca um fusível simples, né, que é chamado de fusível de efeito rápido, a hora que você partir o motor, o fusível queima. Então, aí existe então um fusível de efeito retardado, né? O fusível de efeito retardado é porque ele tem que tolerar um pico de corrente para aguentar a partida dos motores elétricos, cargas indutivas, reatores, transformadores, etc. O diodo, se a gente colocar um diodo, um fusível desse para aguentar, para proteger um diodo caro, né? Por exemplo, antes de atingir 8,33 milissegundos, o fusível tem que romper. Então eu tenho que usar aqui um fusível de efeito rápido. Proteção de circuitos eletrônicos, a gente usa o fusível de efeito rápido e disjuntores curva B, e não curva C. Quem foi que falou aí agora? Bom, fazendo a analogia, né, de ser tolerante com o aumento da corrente, tem razão sim, né? O diodo, ele aguenta um pico de corrente, e o fusível de efeito rápido também aguenta um pico de corrente. Se for essa comparação que você quis dizer, eu perdi quem foi que comentou, desculpa, aí tá certo, né? Assim, o diodo, ele funciona igual o fusível de efeito retardado, ou seja, ele tolera um pico de corrente, tá bom? Ô Marco Túlio, Oi. deixa eu te perguntar, uma pergunta bem leiga que o pessoal vai me xingar até. A corrente de tomada, ela é alternada, não é? Isso. Então, os eletrônicos precisam ter uma bateria interna para que não fique, por exemplo, uma televisão fica picando, porque senão ela ficaria piscando se não tivesse uma carga interna, não? Nós temos aí algumas questões que são o seguinte, Vinícius, primeiro, que a maioria dos circuitos eletrônicos, eles funcionam com corrente contínua. Então, quando você olha a TV, né, lá dentro da TV, ela tem a placa eletrônica da TV e essa placa vai funcionar com corrente contínua e corrente alternada, mas ela precisa de corrente contínua. Então, nós temos um problema que é o seguinte, a forma de onda é sinoidal, né, que é esse problema aí que você está falando. Então, o que a gente faz aqui? Olha? Aqui no meio do caminho, nós vamos colocar um circuito que é chamado de circuito retificador, que nós vamos começar a estudar hoje. Inclusive, o símbolo do circuito é isso daqui. Ó. O circuito ele entra com corrente alternada e ele vai sair aqui com corrente contínua. Então, quem que faz esse trabalho aqui de transformar corrente alternada em corrente contínua? O diodo. Aí depois vem uma outra etapa que é chamada de filtragem, que na maioria dos casos é capacitor, mas pode ser utilizado indutor também, um reator aqui dentro. Então vem o capacitor, que é a etapa de filtragem. E a última etapa é a etapa do diodo Zener. O diodo Zener, o símbolo dele é isso aqui. Ó. O que cada um desses circuitos faz? O retificador, né, o que ele faz? Ele transforma a corrente alternada em corrente contínua pulsante. Então, quando entra aqui no circuito retificador, entra alternada. A saída dele aqui, ó, vai ser uma tensão pulsante. O que o capacitor faz é transformar essa corrente pulsante em uma tensão um pouco mais retilínea. Ele dá uma forma de onda desse jeito assim, ó, com uma pequena serrinha aqui. Ó. Isso vai ficar aqui no meio. Ó. Só que quando entra no último estágio, que é um circuito regulador de tensão, o diodo Zener ele faz isso daqui. Ele transforma essa tensão contínua pulsante, né, com ondulação, em uma tensão contínua pura. Então, lá no circuito final da TV não aparece essa pulsação aqui não, tá bom? Eu entendi. Mas pensando nas suas... Oi, pode falar.
Só falando que um lugar que dá para ver isso é em lâmpada incandescente. Você consegue ver ela piscando. Então, por coincidência, eu ia falar agora. Na verdade, nós não conseguimos ver a lâmpada piscando. Você sabe por quê? Pensa o seguinte: em 1 segundo, a lâmpada ela vai piscar 60 vezes, né? 120 vezes, né? 120? É porque é o seguinte, ó, como a tensão é alternada, nós estamos falando de 60 ciclos por segundo. A cada segundo, a TV sai do zero, passa no zero e volta no zero. Então, ela vai piscar aqui e vai piscar aqui, ó. Entendeu? De fato, a lâmpada ela vai piscar 120 vezes por segundo. Mas a lâmpada incandescente, quando você aplica tensão, ela encandece, ela chega até o ponto de quase queimar, fundir o filamento. Quando você tira a tensão, ela não esfria completamente, ela não apaga completamente, entendeu? Imagina, vou pegar como exemplo, imagina um ferro de passar roupa. Você liga o ferro de passar na roupa na tomada. Ele esquentou, você está passando roupa. Quando você desliga da tomada, ele esfria imediatamente? Não. Então a análise é essa, sabe? As pessoas às vezes acham que dá para ver a lâmpada piscando à distância, mas quando a gente vê as lâmpadas da rua, à distância, né? Aquela tremulação da lâmpada, aquilo ali tem mais a ver com a diferença térmica do ar, né? A variação da temperatura, que a onda de luz ela acaba alterando, né? Com essa variação da densidade do ar em função da temperatura. E tem outro parâmetro também que é o seguinte, tem um fator biológico do corpo humano que chama momento humano. O que é o momento humano, por exemplo? A quantidade de vezes que a gente pisca o olho, a gente não consegue perceber. Por exemplo, quando a gente vai no cinema assistir o filme, hoje tudo é digital, né? Mas, na verdade, filme é uma sequência de fotografia, não é? Só que o olho humano não consegue perceber quando que uma fotografia sai e outra entra, devido à velocidade. Então, a gente tem a sensação do movimento. Então, o nosso corpo humano não é capaz de perceber um componente piscando 120 vezes por segundo. O fato é esse. Complementando a colocação do Vinícius, né? É isso mesmo. A gente tem a impressão que a gente consegue ver uma lâmpada piscando, mas não conseguimos. Ô Marcos, Oi. questão da lâmpada aí, eu moro na zona rural, né? E Aham. aqui, assim, Ô, Lucas, acho que cortou aí. Repete, por favor. a energia aqui, ela, assim, ela chega aqui um pouco, acho, defasada, não sei. E quando você vê uma lâmpada incandescente, você consegue ver a alteração do brilho dela. Não ela piscando, assim, claro que você não vê ela piscando, mas você vê uma alteração no brilho dela. Determinado, assim, período do dia, não é o dia todo, né? Uhum. É provável aí, Lucas, que seja o seguinte, olha, isso acontece nessa zona rural não, tá? Eu posso te falar que a qualidade da energia elétrica, nossa, caiu muito. Nossa, quando eu falo zona urbana, zona rural, né, a CEMIG tinha um padrão de qualidade de energia elétrica muito grande. E hoje caiu muito. Imagina uma rede elétrica, isso acontece muito em zona rural, que é uma rede elétrica bifásica, ou monofásica também, né? Então tem o fio fase e o fio neutro. Só que o pessoal vai, né, vai aumentando as cargas, a quantidade de carga aqui na rede. E quanto mais carga você coloca na rede, né, maior a corrente elétrica demandada da rede de distribuição. O que ocorre é que, se os fios da instalação da rede não estiverem bem dimensionados, dependendo do valor da corrente elétrica, a tensão elétrica pode cair muito. Ou seja, você tem um transformador na zona rural que está fornecendo 110 volts, por exemplo. Deveria chegar a 110 volts aqui, mas às vezes está chegando 90. E durante o dia, é o momento que as pessoas estão ligando máquinas, né? Ainda mais zona rural, tem muito motor elétrico, muita máquina elétrica que está sendo conectada, então começa a demandar da rede elétrica uma corrente muito alta, a queda de tensão aumenta, consequentemente, você vê lâmpada que ilumina menos, né? Dependendo da quantidade de carga que está sendo absorvida, da corrente elétrica que está sendo absorvida na rede. Então, o fato de alterar esse brilho, né, da corrente elétrica
desculpa, alterar o brilho da lâmpada não está relacionado à frequência, mas sim ao nível de tensão. Quando eu falo da zona urbana, né, por exemplo, zona urbana acontece isso do mesmo jeito. Se a gente pega o seguinte, em torno de 7 horas da noite, nós temos a maioria das pessoas voltando do trabalho para casa, a pessoa chega, liga a lâmpada, liga a televisão, vai tomar banho, chuveiro elétrico é o maior consumidor de energia na casa. Então, a demanda de energia elétrica no país aumenta muito nesse período. Por isso que se chama horário de ponta, né? É o período que a energia elétrica é mais cara. Agora, eu não sei qual foi a última resolução da ANEEL que flexibilizou o horário de ponta. Mas antes, se não me engano, era de 19 às 20, de 18 às 20, alguma coisa assim. A energia elétrica é mais cara aqui, por quê? Porque tem mais gente demandando. Então, se muita gente ligar todo equipamento elétrico nesse horário, pode ser que o sistema de distribuição de energia não suporte essa demanda. Por isso que existiu o horário de verão. Muita gente acha que o horário de verão é para economizar energia. Nunca foi. Né? A gente via assim a mídia falando, horário de verão economizou 0,3% de energia. Mas o objetivo do horário de verão era deslocar a demanda fora do horário de pico, né? Do horário de demanda. Então, quando o pessoal chega em casa, está de dia, já não liga a lâmpada. Né? Quando não liga a lâmpada, já consome menos energia das redes de distribuição, das usinas geradoras, etc. Então, não precisa de ligar usina a diesel, ou seja, usina termoelétrica, né? A energia elétrica fica mais barata, inclusive. Mas, recentemente, né, o governo cortou o horário de verão, foi uma ação populista, né? Porque muita gente criticava o horário de verão, vamos cortar ali, não estou criticando, não estou fazendo uma alusão política. Estou te falando que, na verdade, não foi uma decisão técnica, foi uma decisão política e não técnica. E o horário de ponta faz falta para o país nesse sentido. Né? O efeito é que nós estamos pagando energia elétrica mais cara, no fim das contas. Se tivesse horário de verão, talvez a energia elétrica poderia ser mais barata, porque no horário de ponta o sistema não ia ser tão sobrecarregado. Se eu não me engano, acho que aumentou 3% o consumo de energia só em Minas, né, sem horário de verão. Então, sem horário de verão. Então, quer dizer, tem o consumo de energia que ele reduz, pouco, mas reduz, 3%, igual o Vinícius está falando, mas o maior benefício é deslocar a demanda máxima, né, do sistema, para não gerar sobrecarga no sistema. Mas, gente, vamos lá, uma coisa puxa a outra, né? A gente está falando de circuitos certificadores e tal, e fomos falar lá de horário de verão, mas está tudo dentro do contexto do curso. Marcos, Oi. só uma dúvida aí, voltando um pouquinho. Você falou do diodo Zener. Aham. Para replicar isso no final, aquela variaçãozinha que dá, utiliza só ele ou tem outros componentes? Não, o diodo Zener é a base, né, de um circuito regulador de tensão. Junto com o diodo Zener vão outros componentes que fazem essa regulagem, tá? Mas não é só ele, não. É chamado circuito regulador de tensão. O circuito regulador de tensão mais simples possível seria assim, um resistor. Aqui o diodo Zener. Nós vamos falar dele daqui a pouco. E aqui é a minha carga. Então, posso ter um diodo Zener de 12 volts. Aqui chamado de RZ, resistor Zener. Aqui eu tenho um circuito, por exemplo, que pode ser inclusive um carregador de celular. Se fosse carregador de celular seria 5 volts, né? Mas tudo bem. Um carregador de bateria, por exemplo. Bom, e o fato é o seguinte. Nós vamos precisar de entrar aqui com uma tensão maior, por exemplo, 16 volts. 12 volts vai ficar aqui em cima do Zener. E 4 volts nesse resistor aqui. Ó. Esse seria o circuito regulador de tensão mais simples possível, mas ele tem uma limitação que ele só funciona para correntes elétricas muito pequenas, 50 mA, daí para baixo. Ou seja, aí limita. Então a gente começa a associar o diodo Zener com outros componentes. Por exemplo, o transistor, ou transistor, né? Tem uma configuração aqui do transistor que é desse jeito, vem um diodo Zener aqui na base dele. Ou seja, mas outra questão, ninguém monta isso mais. Hoje, já que a gente estava falando de datasheet, o que seria um circuito regulador de tensão? Vou colocar aqui, ó, 7812, datasheet, está lá. Então, o que é um 7812? Seria esse componente eletrônico aí. Tá vendo? Vocês estão vendo na tela? Abriu direto no Mercado Livre? Mercado Livre. Ok.
Dá para copiar essa imagem? Deixa eu fazer um negócio aqui. Então, como é que eu montaria um circuito? Em vez de ficar montando um circuito mais difícil ali, ó, eu colocaria aqui o circuito 7805, e o funcionamento dele é o seguinte, eu vou aproveitar esse desenho. Aqui vai entrar com potencial positivo, aqui é o negativo, esse terminal aqui é comum aos dois, e aqui é o terminal de saída. Por exemplo, nós vamos entrar com 16 volts aqui, e aqui nós vamos sair com 12 volts. 12 volts sempre vai ser 12 volts. O que significa isso? Que aqui está o meu circuito. Se o meu circuito demandar uma corrente de 10 amperes, a saída vai ser 12 volts. Se a corrente for de meio ampere, aqui continua sendo 12 volts. Se essa tensão aqui subir de 16 para 20 volts, aqui sempre vai sair 12 volts. E se aqui reduzir de 16 para 14 volts, aqui continua 12 volts. Se a forma de onda aqui na entrada é uma forma de onda pulsante, que sai do capacitor, ó, aqui na saída vai ser uma forma de onda contínua. Que o circuito integrado 7812, ó, ele faz isso. Outro dia eu comentei com vocês, né? Muitas placas de computador, todas têm o 7812 e o 7805, né? Que é um par, né? É o 7812 e o 7805. Às vezes esse circuito integrado queima, o pessoal pega a placa, joga fora e põe outra. Às vezes é só substituir o 7805. Ou seja, vamos falar o seguinte, por causa de 750, você está jogando uma placa de um computador fora. Mas no caso aí não importa essa corrente toda não, né? 10 Depende. amperes. Eu não sei o 7812 qual que é a corrente dele, mas existe regulador de tensão para 10 amperes. Não é interessante usar um capacitor em paralelo com esse diodo, não? Com esse componente aqui? Não necessariamente com esse, mas se fosse nesse circuito. Nós vamos estudar isso, mas o capacitor ele vem aqui, ó. Ah, certo. Vai ser em paralelo de toda forma. É o capacitor que faz essa forma de onda desse jeito aqui, ó. Isso aqui é a filtragem que eu tinha falado. É a filtragem, exatamente, né? Porque você falou que essa é a forma mais simples que tem, né? Mas às vezes só a filtragem, assim, não se resolve, né? Entendi. Você tem Também já vi usar na saída já. Capacitor na saída. Mas vamos lá, gente. Nós vamos chegar nesse assunto aí depois, né? O capacitor na saída é para outro propósito. Esse capacitor aqui, ó, ele tem a função de quê? Pegar essa forma de onda pulsante que está aqui, ó, e fazer essa forma de onda virar isso daqui, ó. É o capacitor que faz isso, capacitor de filtro, tá? Quem que faz essa forma de onda pulsante virar tensão contínua pura é o circuito regulador de tensão. Ou seja, aqui dentro, ó, tem um diodo Zener. Aí deu o símbolo do diodo Zener. Dentro aqui desse componente é um circuito eletrônico complexo que é chamado de regulador de tensão, que, né, esse circuito regulador de tensão, ele começa assim, a ser um circuito mais complexo, porque a base dele é um transistor, tá bom? Ele tem um resistor aqui que ele tira uma tensão referencial. Aqui tem um diodo, um outro resistor, que é o resistor de base. Esse resistor aqui é o resistor Zener. Aqui é o ponto comum, ó, e o diodo Zener vem aqui. Tá? Ou seja, aqui ainda tem, dependendo do circuito eletrônico, ele ainda pode ter aqui, ó, um outro circuito referencial, que é um circuito limitador de corrente, que vai bloquear esse transistor aqui quando a corrente subir demais. Ou seja, no fim das contas, isso daqui, ó, de uma forma bem mais simples, é um circuito mais complexo do que esse, é um circuito regulador de tensão, que pode ser 7812, o 7812 ele me dá 12 volts constantes na saída, ou 7805, que ele vai me dar 5 volts. Além desses dois, ainda tem 7809, que vai me dar 9 volts na saída, tem 7912, mas aí nós vamos falar para frente lá. Tem 70... Bom, eu não sei se tem 7824, cara, não estou lembrado, mas vamos pesquisar aqui na internet. Então, o 79, família 7912, ao invés dele me dar uma tensão de saída positiva, ele dá tensão de saída negativa.
Tem lá 78 e 24. Né? 24 volts saída. Tá lá. Um pouquinho mais caro, 30 e 22. Né? Regulador de tensão aqui, ó, 13,50. Ok? Se não me engano, tem o 78, 35 ou 32. 33. Bom, é isso aí. Dúvidas, gente, até agora? Pode seguir? Assim, é bom que a gente fez um apanhadão geral de muitas coisas que nós vamos começar a falar hoje, aprofundar hoje, tá? Nós vamos falar de muita coisa aqui hoje ainda. Mas tudo isso surgiu quando a gente estava falando sobre o datasheet do componente, né? Que é a folha de dados. Hoje está tudo na internet, tudo no Google, você consegue lá qualquer datasheet que existe. Dá para... Muita gente fala assim, pelo componente dá para saber qual que é. Se você reconhecer a nomenclatura dele, às vezes dá, né? Igual 7812 e tudo. Mas tem componente eletrônico que eles são muito parecidos. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês entenderem que às vezes, bater no olho no componente, dá para saber o que ele é? Às vezes não. Ainda mais se pegar uns importados aí chinês, né? Nossa, tem muito. Às vezes fica com manutenção também. Não dá nem para ver, né? Porque queima tudo, estoura. Não dá. Eu, quando ia dar manutenção em placa eletrônica, a primeira coisa que eu fazia, a placa, suspeitando que a placa está com problema. Cara, eu punho os dedos em cima dos componentes para ver qual que estava esquentando. Provavelmente o que está esquentando é o que está com problema, mas também não é regra. Então vou colocar aqui para vocês verem. Esse daí é o 7805. Tá vendo? Como é que é o tipão dele aí, ó? Né? A construção física. Agora eu vou pesquisar um outro componente aqui, que é o TIP 41C. Acho que é esse mesmo, vamos ver. Olha aí, tá vendo? TIP 41C. Ó. Se o componente tiver com a nomenclatura apagada, ele é um tipo, esse TIP 41C, ele pode ser um regulador de tensão, ele pode ser um transistor NPN, além do mais, quer ver? Esses tipos aí encontra muito em fonte de computador. Né? Tem várias aplicações deles, né? Quer ver? Tem um outro componente que lembra muito, é o SCR, ou TRIAC, hein? Deixa eu ver, TRIAC. LM317. Vamos pegar o LM317. Aqui, ó. TRIAC BTA12. Tá aí, ó. Tá vendo? É outro componente diferente. Qual foi esse último que vocês falaram aí? LM17? 317. Componente que é esse? Esse aqui. Regulador de tensão também, ó. LM317, regulador de tensão. Esse você consegue alterar a tensão na saída. Na verdade, 7812 também dá, sabe? Você tem um esqueminha que você faz acoplando um resistor ou capacitor nele que regula também. Mas tá vendo? É isso que eu estava falando com vocês. Ó. Olhando para o componente eletrônico, se o código dele perdeu o código, apagou, e já era. Né? Se você tem que ter o diagrama, o manual da placa, do equipamento, para saber né, qual componente que é. Então, quando a gente pega diodo, então nem se fala. Né? Por exemplo, a gente viu agora o diodo 1N4001. Né? Quando a gente olha o diodo 1N4001, esse tipo de componente aqui, eu já olho e já sei, esse aqui é diodo retificador. Tá? Diodo retificador. Agora, tá aí. Se a gente pegar agora um N4148, que é um diodo de sinal, agora lascou. Por quê? E diodo é muito comum de apagar. Né? 10 centavos só, uma porcariazinha dessa daí. Um N4148, está impresso no corpo dele. Se eu pegar agora aqui, quer ver? Ó? Zener 12 volts. Pronto. Um N4742. Olha só, fisicamente é muito parecido esse diodo Zener com esse diodo de sinal, tá vendo?
Então, é importante a gente ler a codificação do diodo, e se a gente vai reparar uma placa eletrônica e se perdeu a codificação, você pode até tentar suspeitar. Às vezes a gente desenha o circuito, né? Já aconteceu isso comigo. A gente desenha um circuito e chega à conclusão, esse componente aqui deve ser um Zener, ou deve ser um diodo, né? Por exemplo, eu vou falar de aplicação para vocês de um diodo, né? Uma situação prática que eu vivenciei já tem bastante tempo. Na época, era uma fonte do PLC, era um PLC Alan Bradley 530, nossa, um PLC até saiu de linha, isso foi em 2003, 2005. Mas o que acontecia? Na placa eletrônica dele, né, ele tinha uma parte do circuito onde se entrava com a alimentação aqui, ó, 24 volts, tá bom? Bom, e o que aconteceu? Ele tinha um diodo, né? O diodo, ele ficava, não vou nem dizer o símbolo do componente, senão vocês vão matar a jogada aqui do negócio. O diodo ficava instalado dessa forma aqui, ó, e a placa parou de funcionar, né? E eu suspeitava que era esse componente. Não sabia que componente que era. Estava suspeitando que fosse um diodo. Tá? E de fato era um diodo. A única coisa que eu fiz foi, assim, eu tinha a opção de jogar a fonte fora ou tentar recuperar a fonte, né? E a única forma que eu encontrei de recuperar a fonte foi só de tirar o diodo e a placa continuou funcionando, voltou a funcionar. É muito comum utilizar aqui um diodo Zener por proteção, não para regulagem de tensão. O que significa essa proteção? O diodo Zener, ele não aguenta muita variação de tensão, não. Se essa tensão de 24 subir muito, esse diodo entra em curto e faz um jumper aqui na fonte, na entrada da placa. Aí a fonte desarma. E justamente aconteceu, esse diodo Zener estava em curto, saquei o diodo da placa, a placa voltou a funcionar. Perdeu a proteção da placa, né? Ou seja, numa próxima sobrecarga ia queimar toda a fonte por dentro. Mas em compensação, deu para usar a fonte ainda, depois nem sei o que aconteceu com essa fonte. Isso já tem muito tempo. O Zener é usado para quê, você falou? Proteção por sobretensão. Tem algumas situações que diodos são utilizados para proteção por sobretensão ou por erro de polaridade. Você quer ver um exemplo simples? Você tem uma placa eletrônica aqui, ó, e essa placa eletrônica precisa funcionar com 12 volts. Por exemplo, uma placa eletrônica que vai no carro. Aqui é positivo e aqui é negativo. Se você inverter a polaridade, essa placa vai queimar. Tem muito rádio, aparelho de som de carro que é assim, se você inverter a polaridade, a placa queima. Você perde o equipamento. O que o fabricante faz para proteger? Ele coloca um diodo aqui, ó, desse jeito, por exemplo. Só isso aqui, ó. Porque se você colocar positivo aqui e negativo de cá, esse diodo é polarizado, ele deixa a corrente elétrica circular e o circuito vai funcionar normalmente. Se inverter a polaridade, esse diodo bloqueia e não deixa chegar a tensão inversa na placa. Aí a placa não funciona e não queima. Então esse é um exemplo de proteção. Aí você tem proteção que funciona em antiparalelo, né? Era o caso daquele diodo, ele funcionava quase que como um varistor, mas era um diodo Zener. Pico de sobretensão, ele ceifava a sobretensão. Ok? Ok. Então vamos lá, vamos voltando então assim para o nosso conteúdo, que foi o seguinte, né? Quais são os principais parâmetros do diodo, né? Um parâmetro é o PIV, tensão inversa máxima de pico. Esse, junto com a corrente direta de condução, que é o IF, são os dois principais parâmetros do diodo. Tensão, que tensão, é corrente, né, aqui. Corrente máxima de condução direta. Na hora de especificar um diodo, a gente vai direto nesses dois primeiro. PIV e corrente direta. Depois a gente começa a analisar outros parâmetros. Por exemplo, corrente de fuga, que é o IRR, tá?
Vou voltar com o datasheet aqui, para a gente analisar. Olha só. IR ou IRR, né, corrente de fuga reversa, é um parâmetro interessante, dependendo da aplicação do circuito, você precisa de analisar, principalmente circuitos de instrumentação eletrônica, corrente reversa de fuga. Eu comecei a explicar um outro parâmetro importante, depois a gente acabou que o assunto puxou outro, que puxou outro, e eu acabei não explicando. Que é também esse daqui, ó, TRR, que é chamado de tempo de recuperação reversa. O que é esse TRR? Então, vamos fazer um desenho aqui, para rascunho mesmo, né? Depois eu apago. Eu desenhei lá no início, né? Aí vocês foram fazendo pergunta e tal, uma coisa foi puxando a outra, que é o seguinte, tem aqui uma carga qualquer, vou chamar aqui de RL, e tem aqui um diodo, né? Diodo D, tá bom? E eu falei o seguinte, que quando a gente vai analisando a tensão de entrada do circuito, é uma tensão alternada, tá aqui, ó. E o diodo, o que ele faz? Ele bloqueia as tensões negativas e conduz as tensões positivas, deixa passar. Então, a tensão na carga só vai aparecer o semiciclo positivo. Isso é chamado de retificador de meia onda. Nós vamos entender daqui um pouquinho com mais detalhes. Só o semiciclo positivo, depois eu desenho com mais capricho para vocês, que vai passar. E nós já vimos que esse tempo aqui, ó, numa frequência de 60 Hz, é de 16,6 milissegundos. Não é isso que a gente falou? Então, o período aqui, 16,66 milissegundos. Isso para uma frequência de 60 Hz. Ok? Agora, vou fazer uma análise com vocês. Ó. Suponhamos que a frequência agora seja de 100 kHz. De quanto que vai ser o período? Vou até fazer as continhas aqui. Ó. Então, 100 kHz, 100 mil. O período vai ser de 0,0001 segundo. Ou seja, o período vai ser de 10 microsegundos. No fim das contas, o que isso impacta para o diodo? Porque o diodo é o seguinte, nós aplicamos aqui potencial positivo e aqui negativo. Analisando o corpo do diodo, né? Vamos fazer uma análise macro do diodo aqui. Está aqui o corpo do diodo. Aqui é o cristal P e aqui é o cristal N. Então, a gente faz a polarização dos cristais. Aqui começou positivo. Os elétrons, eles começam, então, a entrar por aqui, ó, no cristal P e atravessar para o cristal N. E sair lá do outro lado. Ó. Aí a corrente elétrica sai de cá. Ó. Tudo elétron, né? Atravessando. Aí, bom, aqui é positivo e aqui é negativo. Agora nós invertemos. A senoide inverteu, né, a forma de onda polaridade. Aqui virou negativo, aqui virou positivo. Opa, esses elétrons que estavam aqui circulando, gente, para tudo, né? Bloqueia. Ele vai aumentar a camada de depressão aqui, ó. Aí os elétrons que estão aqui dentro cessam e ele bloqueia. Ok? Depois muda a polaridade de novo. Aí ele, positivo, negativo, a corrente elétrica volta a circular. Então, imagina o seguinte. Numa frequência muito alta, você polarizou diretamente o diodo e a corrente elétrica está circulando no interior do diodo aqui. Ó. Aqui é positivo e aqui é negativo. Pô, aí você inverteu. Negativo e positivo. Aí a corrente elétrica começa a cessar, porque ela gasta alguns milissegundos, ou microsegundos, na maioria dos casos microsegundos, para a corrente interromper. Ela não interrompe instantaneamente. Só que antes da corrente elétrica começar a interromper, você voltou para positivo. Ou seja, o diodo estava conduzindo, você mandou o diodo bloquear, antes dele entrar completamente em bloqueio, você mandou ele conduzir de novo. O diodo perde esse tempo. Então, o diodo, esse tempo que o diodo gasta para... A hora que ele estiver em condução, ele cessar a corrente e voltar para a condução de novo, é chamado tempo de recuperação reversa.
né? É o tempo que tem do diodo, quando você inverte a polaridade, da corrente elétrica que estava, dos elétrons que estava lá no interior do diodo, de cessar, de parar de circular. É chamado de tempo de recuperação reversa. Se você vai usar um diodo em alta frequência, você tem que analisar o tempo de recuperação reversa. Vamos voltar aqui no datasheet e vamos olhar o TRR. 2 microsegundos. Olha o exemplo que eu citei aqui para vocês. O tempo de recuperação de reversa desse diodo é de 2 microsegundos, não é? Só que, nesse exemplo que eu fiz com vocês, foi 10 microsegundos, olha, por pouco, né? Então, se a frequência agora for de 1 MHz, 1 MHz de frequência, o período da forma de onda, ele vai ser de 1 microsegundo. Né? Aumentei de 100 kHz para 1000. Então, o período vai ser 1 microsegundo. Só que o diodo ele tem um tempo de recuperação reversa de 2 microsegundos. Ou seja, esse diodo 1N4001, ele não vai funcionar em 1 MHz. Ele não funciona. Muito simples. Porque ele não consegue, ele não tem um tempo de resposta para obedecer os comandos da tensão senoidal em termos de polarização direta e inversa. Você manda o diodo polarizar, ele polariza diretamente, ele conduz, depois você manda ele bloquear, e antes dele voltar para a condução, antes dele bloquear completamente, você mandou ele voltar para a condução, então ele não consegue responder. Por que isso é importante? Muitas aplicações do diodo são em alta frequência, então você precisa de um diodo que seja capaz de responder em alta frequência. Tá? Então, sendo assim, a gente pode até falar dentro do contexto da eletrônica, que é o seguinte, vamos pegar na aplicação prática da elétrica na indústria, que é o inversor de frequência. O inversor de frequência, alguém perguntou na aula passada, eu falei que ele funciona com PWM. PWM, o chaveamento do PWM é em alta frequência. Os primeiros inversores de frequência, eles usavam o transistor bipolar de junção, que é o TBJ. Só que era um inversor de má qualidade, ele não conseguia chavear em alta frequência, o rendimento dele era muito ruim, esquentava muito, a potência dos transistores era alta. Depois do TBJ vieram os MOSFET, que é um tipo específico de FET. O MOSFET, ele consegue operar numa frequência alta, por exemplo, acima de 100 kHz. Mas a tensão direta em cima dos MOSFET é alta, você tem uma perda de tensão alta, tá? Consequentemente, uma perda de potência alta. Então, aqui é baixa frequência, aqui é alta frequência, só que muitas perdas de tensão e de potência. No meio do caminho, então, surgiu um componente que é chamado de IGBT. O IGBT é uma mistura do transistor bipolar de junção com o MOSFET. O IGBT ele consegue operar em frequências relativamente altas com pouca perda de potência. Aí viabilizou o uso do inversor de frequência e o custo caiu bastante. Então, resumindo, gente, aplicações de 60 Hz não é problema, diodo funciona. Lembro aí também de um caso específico, não foi diodo, mas foi um tiristor, trabalhava numa empresa de plásticos aqui em Divinópolis e tinha uma máquina importada e queimou um tiristor, porque tinha um tiristor que chaveava a alta tensão, e a gente comprou um tiristor da Semicron com as mesmas características, mas a gente esqueceu de olhar a frequência máxima de operação. Aí quando a gente conectava no circuito, ele queimava. Tá? Então, no fim das contas, a gente teve que importar o tiristor para colocar para funcionar na máquina, né? Porque os tiristores que a gente encontrava aqui no mercado nacional, não porque era mercado nacional, porque são todos importados também, eles não conseguiam operar nessa faixa de frequência, tá bom? Então, o tempo de recuperação reversa é isso daí, o TRR. Quando a gente vai especificar diodos para trabalhar em alta frequência, isso tem que ser observado seriamente. Baixa frequência não é problema não, pode ir de olho fechado. Tá? Quero montar um circuito retificador para frequência, para a rede de 60 Hz. Tranquilamente, não precisa olhar nada. Ok, gente? Dúvidas?